Amém. Jesus é o nosso Senhor. Meu nome é Carlos Alberto, eu reúno na igreja em Cuiabá. Vou compartilhar com os irmãos um trecho do livro Os Fundamentos da Liderança Cristã. Vou compartilhar com os irmãos o capítulo 5, que trata da obra de Deus. Quando nós falamos sobre obras, nós sempre imaginamos sobre fazer coisas, fazer coisas para Deus. E, na verdade, o Atmani nos ajudou bastante nesse aspecto, mostrando que a obra de Deus está relacionada ao fluir da vida de Deus. Isso mostra esse princípio desde o começo, quando Deus criou o homem, e criou o homem e colocou o homem diante da árvore da vida. O desejo do coração de Deus, desde o princípio, é que o homem pudesse comer dessa árvore, e ao comer dessa árvore, cumpriria aquilo que Deus destinou para ele, ou designou para ele, que é guardar e cultivar o jardim. Então hoje, também com respeito à edificação da igreja, não é diferente. Deus nos deu a igreja para nós cultivarmos e guardarmos. E como que é feito isso? É feito por meio da vida de Deus. E onde é que nós recebemos essa vida de Deus? Recebemos por meio da palavra de Deus. João fala que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então a vida estava nele. Então a vida que está nessa palavra, quanto mais nós entramos na palavra de Deus, mais temos comunhão com Deus, mais essa vida de Deus é infundida em nós, e quanto mais ela cresce em nós, chega a um ponto que ela começa a transbordar. E é por meio do transbordar dessa vida que a obra de Deus é feita. Tem um versículo, Corinto, está 1 Corinto, capítulo 3, mostra Paulo, na verdade, fazendo uma advertência para nós. 1 Coríntios, capítulo 3, do 12 ao 15, Paulo fala sobre essa obra. Ele fala que, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então Paulo fala de edificação sobre o fundamento. E Paulo mostra claramente que o fundamento é Cristo, mas sobre Cristo precisa vir a edificação. Hoje nós estamos no período da igreja, e a igreja precisa ser edificada. E como que a igreja é edificada? Justamente por meio da vida de Deus. E quem que Deus usa, para poder edificar? São aquelas pessoas que se dispõem a buscar a Deus, a crescer na vida de Deus, e essas pessoas são aquelas chamadas e usadas por Deus. Então, só que Paulo dá uma advertência aqui, mostrando que a obra de Deus, ela tem vários itens que você pode utilizar. Ele fala ouro, prata e pedras preciosas. Esses itens estão relacionados à própria natureza de Deus, Mas ele fala também que tem madeira, feno e palha. E fala também que essa obra ela vai ser provada. E ela é provada pelo fogo. E nós sabemos que ouro, prata e pedras preciosas são itens que suportam o fogo. E quando eles passam pelo fogo, na verdade, há uma purificação. Agora, madeira, feno e palha, quando é provado pelo fogo, eles se tornam cinza, se perde tudo. Então, ele fala que se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo.
ou seja, ele perderá o galardão de reinar com Cristo. A obra de Deus, ela visa justamente preparar a igreja para poder reinar com Cristo no reino milenar. E Deus usa então essas pessoas. E essas pessoas que são, pode-se chamar de obreiros, né? Eles precisam ser alguém que diariamente tem contato com a palavra de Deus. E não só isso, pessoas que buscam a presença de Deus, buscam a comunhão com Deus dia a dia. Porque é na palavra que dia a dia essa pessoa vai recebendo vida. E essa vida é que faz a obra de Deus. Quando essa vida flui, a obra é feita. E a vida está justamente aonde? Está na palavra de Deus. Eu vou ler também João, né? 1 João 1:1. Fala o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos com as nossas mãos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, ou à palavra da vida. Então mostra aqui que essa pessoa que faz a obra de Deus, ele passa por esse estágio. Primeiramente fala o que ouviu. Então ouvir pode ter uma certa distância. Depois temos visto, é algo que precisa estar um pouco mais perto, né, com os nossos próprios olhos. O que contemplamos. A pessoa para contemplar algo, ela precisa estar próximo, né, para ver os detalhes. E é justamente essa intimidade que Deus espera de nós. Nós vamos ouvir Deus falar, vamos ver, né, com nossos próprios olhos. Não só isso, vamos contemplar. E depois, algo, né, mais próximo ainda, fala apalpar com as nossas próprias mãos. Mostra assim que já é algo bem mais próximo. Então, essa pessoa que faz a obra de Deus precisa ter essas experiências. Buscar o Senhor, buscar a presença do Senhor, se voltar para o Espírito, né, invocar o nome do Senhor. E com essa intimidade que vai tendo com Deus, aí sim ele é usado por Deus. Então ele pode, de fato, ser usado para fazer a obra de Deus. Agora nós precisamos perceber também que Deus criou um princípio para levar adiante essa obra. Esse princípio, né, porque quando nós falamos da economia de Deus, o plano de Deus, ele usa também um princípio, né? E isso está lá em Efésios, que fala da edificação. Eu vou resumir por causa do tempo, mas fala, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então você vê que Deus dá aqui uma ordem, né? Começa falando de apóstolos e depois segue. Então, para que a obra de Deus tenha êxito, nós precisamos seguir esse princípio. Deus está nos falando muito hoje com respeito à palavra profética. Deus colocou pessoas à nossa frente, que essas pessoas, elas estão debaixo do encabeçar de Deus. Então Deus transmite, né, para os apóstolos. Os apóstolos são aqueles que recebem a palavra e transmitem para as igrejas. Nós vemos na experiência de Paulo, por exemplo, lá em Filipos. Paulo e Silas foram para Filipos e ali eles geraram a igreja em Filipos, né? Então Paulo era alguém que cuidava da igreja e no meio dos irmãos ali, alguns cresceram, né, na vida de Deus e eles puderam se tornar irmãos presbíteros ou irmãos supervisores. E o que um irmão supervisor faz? Qual que é a principal função dele? É justamente perceber se na igreja o que está sendo feito está sendo gerado a vida de Deus, ou seja, ele se preocupa com a economia de Deus, que é justamente se Deus está fluindo, né? Aquele transmitir que Deus transmite por meio da palavra profética está chegando até os irmãos e se está produzindo vida e se os irmãos estão crescendo em vida. Porque qual que é o propósito final?
é levar os irmãos a reinar com Cristo. Então Deus nos dá 3 pilares, né, para nós levarmos adiante essa obra, que é a visão, a nossa missão e a nossa, ele usa Senhor Jesus. E o último item é valores. Visão, missão e valores. Visão, irmãos, qual é a visão que nós temos? De uma maneira sintetizando, né? É reinar com Cristo, né? Deus destinou ao homem governar o mundo que há de vir. Então, a visão é levar todos os irmãos a reinar com Cristo. Qual que é a nossa missão? Então, a missão, ele fala sobre fazer pelo menos 5 perguntas, né? O que fazer, para quem fazer, onde fazer e como fazer. Então, respondendo cada uma delas, primeiramente, vamos pregar o evangelho do reino, apressar a volta do Senhor, pregar para quem? Para todos aqueles que estão desconectados com Deus, né? Qual que é o propósito nosso? Conectar o homem com Deus. Então, para quem que nós pregamos? Para todos aqueles que estão desconectados com Deus. E aonde? Em toda a terra habitada. E como que nós fazemos isso? Nós vamos usar todas as ferramentas que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado muitas ferramentas hoje na vida da igreja, comportar dinâmica, expor livro, as reuniões, grupo familiar, avança jovem. Então, todas essas ferramentas, o propósito delas é justamente levar o homem a se conectar com Deus, buscar crescer na vida de Deus e poder reinar no mundo que há de vir, ou seja, no reino milenar. E por último ele fala dos nossos valores. Nós temos que perceber que a pregação do Evangelho não é simplesmente abrir a boca e falar palavras, mas nós pregamos o Evangelho com o nosso testemunho, a maneira que nós fazemos as coisas, como nós nos portamos, o que falamos, tudo diz respeito aos nossos valores. E graças a Deus que o Senhor tem nos dado um coração de seriedade com tudo aquilo que Ele tem nos dado, né? Não somos aqueles que buscamos interesses próprios, mas estamos aqui para buscar os interesses do Senhor. Jesus é o Senhor.